Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatini. E essa série de Daniel está cada vez mais interessante. Nós não estamos seguindo aquela tradicional maneira de ir verso a verso, capítulo por capítulo. Aqui o autor nos trouxe alguns paralelos, né? E hoje ele nos trouxe da fornalha ao palácio, um caminho a ser percorrido. E nas palavras da Torá nós queremos apresentar justamente as duas palavras que representam fornalha, que é Yakut, e Beit, que significa palácio. Então fiquem ligados aqui para a gente aprender cada vez mais palavras no hebraico. Na parte de domingo, nós vamos tratar os paralelismos em Daniel 2, dentro do capítulo, e também dentro do capítulo de Daniel 3. Novamente aquela estrutura poética que a gente encontra bastante na Bíblia, às vezes quiasmo e às vezes um paralelismo mesmo normal. Nós vamos falar também sobre a diferença de tentação e de provação, então fiquem ligados. E acho que o ponto mais interessante aqui dessa lição é lá na quarta-feira, o quarto homem, nós vamos falar como que os judeus atualmente, eles interpretam a estátua de Daniel e como eles veem o quarto homem que estava dentro da fornalha, já que os judeus ainda esperam o grande Messias. E por último, lá na quinta-feira, o autor traz na linha da lição o capítulo 11 de Hebreus. Então nós vamos analisar o grego e vamos buscar nesse capítulo o hebraísmo, principalmente no que se trata a palavra emuná, que está presente aí em Hebreus 11. Então fiquem ligados, teremos aqui ainda na ponta da linha escrituras, teólogos, teremos o Marcos em Alinhando a Doutrina e também perguntas para discussão na sexta-feira. Muitas coisas, espero que vocês gostem, curtem, compartilhem, comentem e por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, antes então de nós entrarmos nesses conteúdos aqui do canal Entre Linhas, nós queremos aqui mandar uns abraços especiais, principalmente para o Cícero Santos de Bacabal, Maranhão, que pediu para a gente mandar um oi. Então Cícero, um abraço aqui do canal Entre Linhas. E também nós estamos devendo aqui um abraço para o Wagner Veras, que nós já mandamos um abraço, ele comentou, disse que ficou muito feliz em receber o abraço. Ele aproveitou e já pediu aqui para a gente mandar um abraço para o Robson de Curitiba, para o Genilson de Atibaia e Oswaldinho de Engenheiro Goulart, São Paulo. Então, fica aí um abraço para o Robson, para o Genilson e para o Oswaldinho, amigos do Wagner Veras. Um abraço, muito gostoso ler o comentário de vocês, ver que vocês estão participando, aprendendo. E de comentários, nós estamos gravando aqui uma maratona das lições de Daniel, mas nós temos aqui o comentário de Dario Moura. Obrigado por mais um trimestre, que eles encerraram o comentário na 13ª lição. Essa lição foi muito boa, gostei. Muito bom. Geraldo Moreira, Antônio Valdinei, Tânia Amália Merotti, muito bom, obrigado pelo trimestre. E temos aí outros comentários. Então, muito obrigado por você comentar, pessoal. Lembrando que se você não gosta dessa parte, é só clicar no link que a gente pula lá para as entrelinhas. Mas a gente acha muito importante agradecer a vocês. E quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês dão like, se envolvem, se inscrevam, o YouTube tem recomendado esse vídeo para outras pessoas. E muitas pessoas têm chegado aqui no canal, como a gente já leu aqui no comentário, chegam no canal Entre Linhas aqui através da recomendação do YouTube. E por que o YouTube recomendou, pessoal? Porque você gostou, porque você comentou, porque você marcou o vídeo aí no seu perfil, e aí o YouTube vai recomendando para os seus amigos. Então você vê, né, é o trabalho missionário moderno, né, online, nas nuvens, no cloud. Então pessoal, nosso muito obrigado, porque sem essa participação de vocês, sem esse envolvimento, esse canal realmente não seria o que é hoje. Ok, pessoal? Muito obrigado mesmo de coração. Mas vamos lá, o que interessa. Entre linhas aqui, primeiro nós vamos ver sobre palavras na Torá. O Ricardo vai pegar lá, né, Ricardo? Palavras da Torá. Lembrando que o título da lição é o quê? Da fornalha ao palácio. Vamos lá, gente. Lição 4. Da fornalha ao palácio. Seguindo aquele padrão, o autor da lição, ele coloca de um lugar ao outro, né? Então vamos lá. A primeira palavra que não é propriamente a palavra do texto, porque é em aramaico, mas é em hebraico. As línguas são similares, são parecidas, a palavra inclusive é parecida. Yahud. Yahud é fogo, fornalha, também o incêndio. Agora ele se escreve com o Yod, seria um braço. O Kof, que seria o sol no horizonte, é como se fosse o braço do sol. E o Dalet,
que seria uma porta. Vocês imaginem uma fornalha, a imagem é mais ou menos essa, uma porta, você olha pela porta, você tem o quê? Como se fosse o incêndio do sol, como se fosse o braço, como se aquele fogo dentro da fornalha fosse o braço justamente do sol dentro de uma porta. Agora, palácio, beit, casa, moradia, lar, palácio, templo, estrofe. Lembra que a gente falou que cada letra em hebraico na verdade é uma palavra. Esta letrinha aqui é beit. Beit é, na pictografia hebraica, uma casa. Beit, a palavra composta inteira, ou seja, todo o sistema, ela tem um yud, que seria um braço, e um tav, que seria uma cruz ou um símbolo de uma assinatura, uma assinatura de um acordo ou um contrato. Agora vamos para o próximo slide e vamos para o sábado. Antes de entrar no sábado, lembrando que agora nós temos, né, a sessão Alinhando a Doutrina. No Alinhando a Doutrina, nós vamos trazer aqui o Marcos André, nosso parceiro aqui do canal, vai trazer sempre a linha da lição, alinhando essa linha com uma doutrina bíblica, porque essa é a função da Escola Sabatina. A Escola Sabatina sempre está reforçando mundialmente as doutrinas aqui da igreja, as doutrinas bíblicas. Então agora é com você, Marcos. Amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. E nessa temporada nós estamos com um novo quadro que se chama Alinhando as Doutrinas. Esse quadro tem o objetivo de ajudar você que faz parte de uma classe de escola sabatina, você que estuda a lição e vai para a igreja ou vai para alguma classe, algum grupo, onde a lição da escola sabatina é discutida. Você que é professor, você que é aluno. Esse quadro ele tem o objetivo então de dar uma dica, né, para você fazer com que a lição da escola sabatina seja mais bem absorvida e também deixar aqui a doutrina que está sendo destacada nas entrelinhas da lição. A dica que eu quero deixar essa semana é para que você, professor, você que faz parte da classe de escola sabatina, reserve um tempo, especialmente se você puder fazer isso no final da lição, para que você possa fazer uma aplicação prática da lição. Essa lição dessa semana não é sobre 3 amigos que viveram há 2.600 anos atrás lá em Babilônia. Não, essa lição é sobre fidelidade, é sobre a nossa vida hoje e sobre a nossa necessidade de nos mantermos fiéis ao governo de Deus. Então nós precisamos fazer uma aplicação prática para que o aluno ele saia da classe de escola sabatina sabendo que aquela lição é relevante para ele no dia a dia, quando ele sai da igreja, quando ele vai para casa e quando ele pratica as coisas que ele aprendeu ali. Então isso, tudo que nós não praticamos, nós esquecemos. Aquelas coisas que nós praticamos, nós estamos fazendo com que elas fiquem fixas. Então uma lição ela só se torna fixa na nossa mente se nós transformamos aquilo em prática. E você faz isso como uma espécie de um apelo no final da classe de escola sabatina, né? A doutrina que eu quero destacar nessa semana é exatamente sobre a relevância da lição que nós estamos estudando. Esse é um capítulo histórico, né? Um capítulo que narra uma história que aconteceu lá em Babilônia, mas é um capítulo também que traz um conteúdo profético, porque ele está intimamente relacionado com a última batalha da história dessa terra, a batalha final, quando acontecerá um decreto de morte, né, para aqueles que não adorarem a imagem da besta. Então tem vários paralelos. E então essa lição dessa semana nos lembra da doutrina número 8, que é a doutrina do grande conflito, que diz assim: toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás, em relação ao caráter de Deus, a sua lei, a soberania do seu governo. Então nós precisamos, o tempo todo estar lembrando que o grande conflito ele está acontecendo nesse momento. Parece que as coisas estão correndo bem, parece que os governos estão favorecendo. Hoje no Brasil nós temos um governo de direita que valoriza a família, que valoriza os princípios cristãos, mas não se deixe enganar porque o grande conflito ele está acontecendo. Lá em Babilônia aconteceu a mesma coisa.
No final do capítulo 2, Daniel é colocado para servir na corte do rei, e os amigos de Daniel eles foram levados para serem governadores de algumas regiões da Babilônia, né, como se fossem estados ou cidades da Babilônia. Então, eles poderiam achar que politicamente estava tudo muito favorável a eles e eles poderiam relaxar um pouco, e isso poderia os ter levado à apostasia. Historicamente, a apostasia vem não em tempo de perseguição, mas em tempo de paz. Em tempo de perseguição, a igreja cresce em número e principalmente cresce em espiritualidade. Mas na época de paz, na época que tudo está favorável, nós abrimos a guarda, relaxamos, e aí vem a apostasia, vem o afastamento de Deus. Então nós precisamos nos lembrar que no final da história dessa terra haverá um decreto de morte, como houve um decreto de morte no capítulo 3 de Daniel, está no capítulo 13 de Apocalipse. Nós devemos nos lembrar também que esse decreto de morte vem por causa de adoração, assim como os meninos se recusaram a adorar a imagem erguida em homenagem aos deuses da Babilônia no final dos tempos. Uma imagem da besta será erguida simbolicamente, e aqueles que se recusarem a servi-la vão ser perseguidos e finalmente haverá um decreto de morte. Hoje nós comemoramos, como eu disse, a ascensão. O cristianismo, de uma maneira geral, tem apoiado a ascensão dos governos de direita que apoiam os princípios de família, os princípios da igreja e coisas desse tipo. Então nós podemos, de alguma maneira, relaxar e achar que as coisas estão correndo de maneira favorável, mas o grande conflito ele está se desenrolando, ele está se desenvolvendo, e em algum momento nós vamos precisar mostrar a nossa fidelidade a Deus. Nós comemoramos também, os cristãos de maneira geral hoje apoiam o governo do nosso país e apoiam as políticas voltadas para o capitalismo. O capitalismo é o que? É o poder de quem pode comprar e pode vender. Lá no capítulo 13 de Apocalipse diz que a última batalha ela vai ser decidida quando for dada certa marca que não permita nem comprar e nem vender. Olha só a associação com o capitalismo. Então nós precisamos estar atentos, porque tudo está se desenvolvendo, está se desenrolando para que no final o povo de Deus seja oprimido, para que não possa comprar ou vender, e finalmente haverá um decreto de morte. O grande conflito está se desenrolando nesse momento, é algo real, é uma doutrina que nós precisamos trabalhar para que as pessoas compreendam que isso está acontecendo. Eu termino aqui a minha participação nesse quadro, e agora nós vamos para o estudo da lição, e no final eu volto com mais uma contribuição. Então, um bom estudo para todos nós. Um abraço, até o final do vídeo. Valeu, Marcos. Agora que você está alinhado à doutrina, pessoal, então vamos agora nas entrelinhas da lição. Do sábado, na ponta da linha, Ricardo. Poderemos enfrentar ameaças, inclusive a ameaça de morte, por questões de adoração a Deus. É mais um sentido de advertência, nós poderemos enfrentar isso. Agora veja bem, gente, o importante aqui do sábado, o importante também da lição inteira, é nós fazermos essa distinção aqui das duas figuras que nós colocamos aqui. A entrelinha que a gente trouxe é o seguinte: a lição vai falar sobre o quê? Vai falar Misael, Ananias e Azarias que foram libertos da fornalha ardente. Só que nós temos aqui Barnabé. Lê pra gente, Lúcio. Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda ao seu pescoço e depois ainda foi queimado vivo. Então veja bem, significa que algum deles recebeu um chamado e não atendeu em função de desobediência? Não. Barnabé foi tão fiel no atender ao chamado quanto foi Ananias, Misael e Azarias. Só que o chamado para Barnabé, ele acabou resultando em ele ser queimado vivo. Na época dos mártires, um mártir que morria servia para a conversão de outras centenas. Agora aqui no caso foi o contrário. O fato deles não morrerem queimados é que serviu para a conversão
de centenas. Não vamos associar, é muito comum a gente ver em igrejas, às vezes a pessoa de alguma forma passou por algum tipo de livramento, algum tipo de cura, porque eu estava andando na estrada e daí aconteceu alguma coisa e me livrei de um acidente. E às vezes tem um membro da sua classe que a família dele faleceu em função do acidente. Em função do acidente. O fato de você ter fé, o fato de você atender o chamado, o fato de você ser cristão não é garantia de que você não terá que tudo vai bem, né? Tribulações, problemas, aqueles problemas inerentes ao conflito pelo qual nós estamos passando depois que o pecado entrou nesse mundo. Agora, lê pra gente Daniel 3,17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E vamos dar uma olhada aqui no texto próprio. Primeira coisa aqui, gente, lembra do Deus terrível? Lembra? Terrivelmente grande, ou grande. Ou isso, terrivelmente grande, o Deus... Exatamente, a mesma palavra, agora no aramaico, aqui no aramaico é nurá e não norá, como que é em hebraico, nós encontramos aqui. Por quê? Este Atã aqui, ele é uma expressão hebraica que seria para fornalha. Atã, aí norá, que aí nós teríamos aqui o muitíssimo, ou terrivelmente. E Yakidetá, que viria de Yakud, que foi palavras da Torá que nós falamos que é fornalha. Yakud, gente, significa fornalha, forno, mas também significa incêndio, fogo ou chama. Então, da fornalha, terrivelmente ou muitíssimo fogo, muitíssimo incêndio, muitíssimo chama. A intenção aqui é enaltecer a intensidade do fogo dentro da fornalha. Mas as duas palavras, elas significam fornalha. Mas vamos lá. Continuando, o Lúcio vai ler para a gente o comentário de Albert Barnes. Dá uma olhadinha. Ele diz assim que Coverdale traduz toda essa passagem: ó Nabucodonosor, não devemos consentir contigo neste assunto. Por quê? Nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos manter. Provavelmente não ocorreu a eles que Ele os salvaria da maneira que Ele realmente fez, mas eles sentiram que estavam inteiramente dentro do seu poder impedi-los de morrer tão horrivelmente se quisessem. Nós vamos falar um pouquinho mais na quinta-feira mais sobre isso daqui, gente. Emuná. Só vamos recapitular que Emuná é fé, crença, firmeza, constância, fidelidade, lealdade, segurança, função, cargo e honestidade. Na quinta-feira a gente volta analisando Emuná sobre a ótica de Hebreus 11. Legal. Vamos agora então para domingo, onde vamos falar sobre a estátua de ouro. Na ponta da linha, Ricardo. Devemos ter cuidado ao olhar nossas realizações para não perder de vista a nossa dependência de Deus. Muito importante. Por que isso aqui? Vou fazer uma conjecturazinha. Primeiro, o autor da lição está enfocando aqui Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele provavelmente o pai dele tinha acabado de falecer, tinha acabado de ascender o trono, teve a questão lá do sonho, teve a revelação por parte de Daniel. Não sabemos mais ou menos quanto tempo depois que isto aconteceu da fornalha. O autor da lição, ele dá mais ou menos cerca de 20 anos podem ter corrido entre o sonho relatado no capítulo 2 e a construção da estátua. Ele, não sei propriamente qual a fonte histórica ele nos cita, mas ele próprio já nos é uma fonte. Mas vamos lá. E ele, neste período, vamos dizer assim, um período onde ele precisava se manter, vamos dizer assim, ele precisava se firmar no poder. E o interessante dessa estátua aqui tem alguns elementos linguísticos que nós vamos analisar agora. Estátua de ouro, Tselem de Derav, no aramaico. Tselem, ela vem da expressão hebraica tsel, que significa figura.
imagem, forma, semblante, ídolo ou cruz. Ela é da raiz de tsel, que significa sombra. Tselel, ela é da raiz de tsel. Nós, lendo a Torá, lendo Bereshit, vai Omer Elohim, disse Elohim, Naaser Adam Kidmutemu Betselem. O que significa isso? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. E é essa palavra aqui, gente, Selem, que é utilizada lá no Bereshit, que vem de Tsel. Fazer o homem, que significa sombra. Tem uma outra passagem, a sombra do Onipotente descansará, porque sombra ela traz essa conotação de proteção. Então o homem feito a figura de Deus é como se ele fosse um reflexo, é como se ele fosse uma extensão de Deus, como a sombra ela é do homem, mais ou menos nesse sentido. E isso é que traria a proteção. Quando o pecado entra no mundo, de certa forma, aí nós nos afastamos dessa sombra, da sombra de Deus, da sombra protetora. Exatamente. Agora, quando se faz uma imagem e se dobra o joelho para esta imagem, você está dentro desta ótica da cultura da época, se colocando à sombra, ou seja, desse Deus que você exatamente, desta imagem de ouro, que obviamente tem uma representação, que alguns teólogos entendem que pode ser Baal, ou pode ser o próprio Nabucodonosor, que se colocava como sendo igual ou superior aos deuses. Tem essas duas linhas interpretativas. Ou seja, eles se ajoelharem, se dobrarem, significaria o quê? O Senhor, ou Baal, ou Nabucodonosor, é o nosso protetor. É de ti que nós pegamos a proteção, sombra. Exatamente. Legal. Seguindo. Agora, outra coisa aqui que nós encontramos, gente, olha, a palavra nafal, que está aqui, ó, prostrar e não adorar. Está lá em Daniel 3:1. Dá uma lidinha lá, Lúcio. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Nafal, ou nipol, significa cair, ser morto em batalha. A palavra é mais forte do que simplesmente um prostrar-se, é uma palavra de guerra. Render-se, ou seja, você está numa batalha e você se rende, assentar, omitir ou acontecer. Então, a expressão hebraica aqui que nós encontramos aqui, nós vamos encontrar variações dela. Aqui está lá, ipel. Nós vamos encontrar variações dela no texto inteiro. Ela vem daqui, ó, nafal e polo, que significa, gente, traz uma conotação de ser morto em batalha, render-se, ou seja, uma palavra de guerra. A outra palavra que nós encontramos logo aqui em seguida, que é segad, que significa prostrar-se ou curvar-se. Este segal associada com tsel é aquilo que nós explicamos, é o curvar-se, para que a sombra protetora daquele para o qual você está se rendendo neste grande conflito cósmico te proteja. Você troca a proteção de Yahweh pela proteção daquela imagem. Elicote, lê pra gente, Lúcio. Elicote comenta que se essa imagem foi feita da maneira descrita lá em Isaías 44, 9-20, o corpo foi formado de madeira e o todo, quando devidamente moldado, foi então coberto com finas camadas de ouro. Como a altura do todo é desproporcional à largura, é provável que a altura do pedestal em que a imagem se encontra esteja incluída sob os 60 côvados. Então, um comentário sobre a dimensão. Isso. O que Elicote está falando aqui, gente? Está falando o seguinte: tem até um vídeo do Rodrigo Silva sobre Daniel que ele fala, né, que as proporções, o ombro e os pés, elas seriam desproporcionais. Então, provavelmente não seria como a gente vê naqueles desenhos. É, tudo retinho assim. Não, que isso aqui seria, na verdade, uma coluna. Porque o texto diz imagem de ouro. Tselen, gente, ó, imagem, figura.
Não é propriamente uma estátua de De homem. ou de ouro maciço, né? Que quem comenta que às vezes é feito de madeira e coberto por ouro. Sim, e com folhas de ouro. Agora o comentário de Calvino. Isso, ele fala sobre a estátua. Muito provavelmente essa estátua não foi erguida pelo rei Nabucodonosor em um curto período, pois o profeta não percebe quantos anos se passaram, pois não é provável que tenha sido erguido dentro de pouco tempo, depois que ele confessou que o Deus de Israel era o que? A deidade suprema. No entanto, como o profeta está em silêncio, não precisamos discutir o assunto. Podemos perguntar, no entanto, se Nabucodonosor se deificou, ou seja, tornou-se um deus, ou realmente ergueu esta estátua para Bel, que é aquilo que você estava comentando, a divindade principal dos caldeus, ou inventou alguma nova divindade, que era comum, né? Muitos se inclinam para a opinião de que ele queria se incluir no número das divindades, mas isso não é bem certo, pelo menos eu não penso assim, diz John Calvin, ou Calvino. Né, que... Um detalhe aqui, gente, com relação ao judaísmo moderno, como eles ensinam isso daqui. Eu não vou tentar não adiantar muito. Porque nós temos na... Vou tentar não adiantar muito, mas a visão deles é o seguinte, que a história, na verdade, ela está desconectada no tempo. Em Daniel 1, 2 e 3, eles entendem que ela não foi sucessiva. Isso é uma interpretação deles hoje. Nós não adotamos essa interpretação. Beleza, vamos ainda falar sobre a questão de paralelismo por extensão. Faltou um pouquinho, Lúcio. Opa. Faltou um detalhe pictográfico. Sim, da palavra. Faltou um detalhe pictográfico inclusive, de céu, gente, olha. Ídolo, Vou né? dar um zoom, pode falar. Ó, eu falei que tsilel é figura, imagem, ídolo, né? Na pictografia, ela se escreve com tsad. O tsad na pictografia é um homem prostrado. E com o lamed. O lamed é o cajado. É como se você tivesse prostrado para um pastor, para um líder. Prostrado para o cajado do pastor. Ou seja, e o fato de estar ajoelhado, prostrado para o cajado do pastor, que te dá proteção. Legal. Avançando então ainda, né, no tema de domingo, nós vamos falar sobre o paralelismo entre Daniel 2 e Daniel 3. Aqui nós encontramos paralelismo por extensão, tá, gente? Porque são frases inteiras, a frase inteira idêntica. Nós encontramos Daniel 3:2, Daniel 3:3 e em Daniel 3:27. Isso daqui, vocês já devem ter visto o vídeo do Rodrigo Silva falando que isso aqui é humor. Pois não é invenção do Rodrigo Silva, não. Inclusive os judeus de hoje, eles falam a mesma coisa. Que esta repetição desta forma aqui, ela é uma forma de humor encontrado na época. O Lúcio vai ler rapidinho aqui, lê Daniel 3:2 para ele. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, que nós já vimos, né, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E aí 3:3, e se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Depois. E Daniel 3:27 agora, avançando no capítulo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram. Nós temos o paralelismo aqui, gente, olha, a frase inteira, igualzinho. Por que isso daqui é humor? Primeiro, esta frase que se repete, a quantidade das pessoas, da corte e dos instrumentos, tem outras frases que se repetem, já vamos ver mais para frente. Isso denota que eles davam muito valor para aquilo. Então nós temos duas frases aqui. O humor está no sentido do quê? Mensure o tamanho do valor que eles deram. E daí chega no 27 e não aconteceu nada. E eles não foram queimados. Não aconteceu nada com aqueles judeus. E os sátrapas, os prefeitos. Para mim é fácil entender o porquê que é humor disso aqui, porque meu pai, ele me contava, não sei, era uma piada, mas a piada era em função da demora.
E no final da história, a formiguinha chega até Deus. E daí a formiguinha fala: Deus, você é tão forte porque você mata o homem mata o boi, boi bebe água, água, fogo, fogo, cacete, mata o gato, mata o rato, rato, for banheiro, mata o sol derrete a neve, neve pega no pé e prende. Aí, eu já fui direto pro final. Se eu fosse contar, gente, o vídeo aqui ia dar 2 horas. Porque ela começa pela formiguinha falando com a neve, depois ela vai falar com o sol, depois ela vai falar com o rato e assim vai, e a história ela vai se conectando até que chega no final, daí chega e fala tudo aquilo que eu falei. E aí é que está a graça, pela demora. Mais ou menos nesse sentido é este humor aqui que nós encontramos aqui em Daniel. Nós vamos para o próximo dia agora. Segunda-feira, onde nós temos o chamado de adoração. Na ponta da linha, Ricardo. Adorar a Deus é mais do que apenas se prostrar. Legal. Gente, uma coisa também interessante aqui da palavra se prostrar é o seguinte do hebraico, todo mundo já sabe, Yaakov, né? Já falei que Yaakov não significa provavelmente trapaceiro, tá, gente? Ele não tem esse significado. Yaakov tem um yudzinho no começo lá, que denota que aquilo seria um verbo, que ele veio depois de Esaú, como se ele tivesse vindo pego pelo calcanhar. A mão, lembra que o yud é um braço com a mão? Como se ele tivesse vindo pego pelo calcanhar de Esaú. Mas, Yaakov, com o yud. Você tira o yud, fica Akov, é torto. Porque o calcanhar não é torto, mas também vira sinônimo de injustiça, maldade, de ausência de retidão. Então, esse prostrar-se, esse dobrar-se também, nesse contexto, esse prostrar-se para um deus pagão, também é símbolo de Akov, de você se entortar, se tornar mal. Vamos lá, o Lúcio vai ler e dar uma lidinha para a gente em escritura. Daniel 3,15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífano, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se o não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Aí quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Isso. Aqui a gente vai continuar o humor, tá, gente? É aquele mesmo humor, é o mesmo paralelismo. Daquele mesmo sistema que a gente viu lá atrás. No próximo slide. Depois a gente explica. Agora, o que a gente vai explicar aqui? Lê Daniel 3, 16 e 17. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e de tua mão, ó rei. 3,17. Isso. O Lúcio vai dar uma lidinha pra gente no comentário de Ellicott sobre quem é este Deus e o que Nabucodonosor pensava disso. Né? Nabucodonosor tem tão pouca crença em seus próprios deuses que ele se classifica muito acima deles, como acima de Jeová. Ele desafia todos os poderes sobrenaturais. Muito diferente é o juramento de o quê? Sinaqueribe, que coloca seu próprio deus Assuero, né? Assur, contra Jeová. Isso. Vamos dar uma olhada no paralelismo desse texto que fala sobre o chamado para adoração, tá, gente? Ó, agora nós vamos verso por verso aqui, nesse paralelismo. Tá? O primeiro vai ler Daniel 3,5. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Aí, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor chegou. E aqui a palavra que a gente encontra logo a seguir do tijolinho do paralelismo, por extensão, é aqui, gente, ó. Tipelum. Ó, separei ali, né, prefixal aqui. Sufixal é a mesma expressão que a gente falou, pela. Lembra que esse prostrar aqui é o que, gente? É o que? Se render, é morrer numa batalha ou se render em uma guerra. Então, esse prostrar aqui, lembrando, ó, depois do tijolinho paralelismo vem esse prostrar de se render. E aqui depois, seget, curvar-se ou tornar-se mal, como se fosse o calcanharzinho curvado, que eu falei lá agora há pouco do Akov, né? Agora, de novo, Lúcio.
Daniel 3:6. E qualquer que se não prostrar, Ou seja, não se render na batalha. não adorar, Ou seja, não se entortar, não se tornar mal, vamos dizer assim. será na mesma hora lançado dentro do forno do fogo ardente. Do forno. E agora continua o tijolinho do paralelismo que repete de novo, olha lá. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram. Todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro do rei Então o que Nabucodonosor. aconteceu? Eles se renderam. Se renderam. Olha só, gente. No mesmo instante, todos os povos, todos os povos se renderam nessa batalha. Agora vamos continuar que a história não acabou. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sambuca, do saltério e da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria Ou se rendessem à guerra, e adoraria isso, a se estátua de tornasse ouro. torto, E qualquer que se não prostrasse, mesma palavra. adorasse, seria lançado dentro do forno do fogo ardente. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes e souber isso, né? Ele dando a segunda chance pro pessoal, né? Para os amigos. Tá, o que aconteceu aqui? Entre o espaço e outro. Isso. O que aconteceu aqui? Então, os delatores... Mas não foi decretado que o senhor... Isso, mas ó, o decreto, né? Não foi decretado, o senhor que se não obedecesse, daí vem toda a estrutura de paralelismo, toda a estrutura de humor, coisa e tal, vem os dedos duros. Vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui, gente? Olha, é o seguinte, nós temos aqui no canal, a gente tem o Família Entre Linhas mesmo, né? Pessoal que é família mesmo, pessoal que apoia a gente, entende que a gente não está aqui para fazer nada, mas sempre tem a pessoa que não é da família Entre Linhas, a pessoa que é da família Estrelinha. A gente aqui a gente não tem lugar para ego, para vaidade. O canal não é nosso, o canal é de vocês, como uma irmã, eu não me recordo o nome dela, ela falou no grupo do WhatsApp certa vez. Quem quiser fazer parte da família Entre Linhas, fique à vontade. Quem quiser, mas para fazer parte dessa família Entre Linhas, precisa abrir mão Do ego. do ego, do estrelismo. Este pessoal aqui, provavelmente eles queriam o quê? Além de o prazer sádico de ver o outro sofrer, eles queriam a benesse do rei. Mas vamos continuar aqui. E o que acontece depois? O rei dá uma segunda chance ainda. Não é algo normal isso, na verdade. Não, mas por compaixão, Mas ele ficou irado. Ele gente. percebeu já a armadilha que ele tinha caído. Mas ele ficou irado quando eles falam. Mas ele vê, mas ele ainda eu acho que tem um pouquinho do espírito falando nele, mas ele ficou irado. E aí ele dá uma segunda chance. E o que acontece? Ora, agora pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, o que a gente quer destacar aqui, analisando o texto? Esse chamado à adoração aqui não era muito simples. Chamado, na língua portuguesa é muito pouco. Era um chamado para rendição. Era um chamado para se tornar torto, para abandonar a retidão. Retidão, Israel, Yashar-el, é retidão com Deus. Eles tinham abandonado Israel geograficamente, e agora aqui eles estavam tendo um chamado para abandonar Israel espiritualmente. Esta expressão aqui, segud, que é o calcanharzinho torto ali, gente, é um chamado para se tornar torto, para abandonar o Israel. Era desistir da batalha do bem contra o mal, se colocar debaixo da sombra da maldade, e a sombra de Nabucodonosor, Baal e de Satanás, obviamente. Legal, vamos avançar então agora para terça-feira, onde fala sobre a prova de fogo, né? Na ponta da linha, Ricardo. Na ponta da linha, devemos servir a Deus independente das consequências. Nós estamos falando... É difícil. Primeira coisa, devemos servir a Deus independente das consequências. Uma coisa aqui, nós estamos falando
para vocês aí, que vocês estão aí no futuro. Nós estamos ainda em 2019. Quem está assistindo 2020. Então a gente não tem como medir o que está acontecendo nos grupos. Não temos a menor ideia. Mas eu estou achando que já deve estar aquela confusão que é típica, né? De que, gente? Profecia apocalíptica e profecia clássica. É um jogo de linguagem que não é bíblico, tá? Esse é um jogo de linguagem, e está errado esse jogo de linguagem? Ah, mas está na lição, o autor falou. Gente, este jogo de linguagem, ele foi feito de forma didática, é para facilitar a compreensão. Não é para nós endeusarmos o jogo de linguagem do profecia apocalíptica, profecia clássica. Não é para nós fazermos isso. O jogo de linguagem bíblico nós temos o profeta, o Navi, nós temos o Rosé, que é o vidente, nós temos um jogo de linguagem completamente diferente. Esse scato, ele não faz parte do jogo de linguagem original do texto próprio. Isso aqui, na verdade, é só uma forma de você categorizar, separar, associar, para que você possa melhorar o raciocínio. Sinapse. Exato. Assim como você na biologia tem as suas categorias, em cada profissão tem as suas categorias, que são criadas só para organizar. Não significa que quando aquilo nasceu, olha, o vertebrado nasceu sabendo que ia ser vertebrado. Não, alguém criou isso depois. É um jogo de linguagem próximo da nossa época, para facilitar didaticamente a compreensão de uma realidade distante. Bem distante. Eles não tinham esse jogo de linguagem lá, tá? Mas vamos lá. Devemos servir a Deus a prova de fogo. Agora, por que eu falei isso? O Lúcio falou no começo que nós vamos fazer a distinção de provação e tentação. Eu falei isso de profecia apocalíptica e profecia clássica porque aqui nós temos um outro jogo de linguagem que também não estava lá atrás. Não se fazia essa distinção nos tempos de Daniel, provação e tentação. Mas isso aqui, gente, é um jogo de linguagem didático, não está errado. Isso daqui é feito olhando para aquele texto e pescando elementos, daí se constrói um jogo de linguagem didático para a gente entender algo mais, para a gente ter algo mais próximo de nós. E esse jogo de linguagem, dessa batalha espiritual, provação e tentação, se faz assim. Lúcio, vou dar um zoom lá, vamos lá. Tá, o Lúcio vai dar um zoom para a gente. Provação, gente. A primeira coisa da provação, a gente olha a Bíblia. A gente olha, por exemplo, Jó, tá? A gente olha, por exemplo, Jó. No caso de Jó, nós temos ao mesmo tempo a questão da provação e a questão da tentação. Por quê? Satanás fala: coloque a sua mão sobre ele e tira aquilo que ele tem. Deus não coloca a mão sobre ninguém para tirar família, para tirar os bens. Não é Deus que coloca. Isso quem faz é Satanás. Então nesta coluna, nessa ótica, nós temos tentação. Tá? E qual era a intenção de Satanás em tentar? Afastar a Deus. Afastar a Deus. Agora, é inegável que houve uma permissão. Deus disse assim: vão indo em fases, né? Pode tirar a propriedade, mas não tira a família. Daí tirou a família, mas não toca nele. Depois não tira a vida dele. Então teve aquelas etapas, e Jó prefigurava o que iria acontecer com o Messias, assim como Abraão prefigurava o que iria acontecer com Deus o Pai, que deu seu filho unigênito, assim como Abraão fez. Tanto Jó quanto Abraão é prefiguração. Mas vamos lá. Então, esta provação que se abateu sobre Jó foi para Deus permitiu para quê? Permitiu, não colocou a mão, para amadurecer, para que ele amadurecesse na fé. E Satanás colocou a mão sobre Jó para quê? Para afastá-lo de Deus. Essa era a intenção tentação dele. A provação para produzir perseverança, para produzir amizade com Deus, para produzir caráter e sabedoria. A tentação, a intenção de Satanás era produzir desobediência, produzir inimizade com Deus, produzir vergonha e produzir morte. Agora nós temos aqui, gente, alguns versículos que, olha só, eu trouxe aqui, 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel, não permitirá que sejais provado acima de vossas forças. Pelo contrário, Ele providenciará o bom êxito para que possais
suportar. Continua lendo. Lê pra gente, Tiago agora. Ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus quem me tenta, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, tampouco ele tenta alguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez maduro, gera então a morte. Gera a morte. Aqui, ó. Pode ler aqui pra gente. A tentação vem dos desejos existentes em nós, enquanto que a provação vem do Senhor e tem um propósito específico a se cumprir. A tentação é arma de Satanás para nos levar à vergonha, à inimizade com Deus, à morte e para produzir desobediência, para nos afastar de Deus. Tanto é que, né, a gente pode falar de Abraão e Isaac, foi um quê? Uma provação. Sim. Vamos lá, agora vamos Daniel. Escrituras, né? Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, não. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levastes eles adoram. Continuando, 3,17, avançando os versos. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar e nos livrará do forno do fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O ponto importante aqui é Daniel 3,18, gente. Por quê? É muito comum, inclusive naquela educação infantil, se você não obedecer papai do céu, ele não te leva para o céu. Obediência por recompensa. E o que nós vemos aqui? Ó? A prova de fogo maior não era ser lançado na fornalha, era esse ânimo deles, olha só. Esse não, ele pode nos livrar, eles criam nisso, é imunar, né? Eles conferem nisso. Esse não, por que esse não? O que aconteceu com Barnabé? Se por um acaso for para acontecer, obviamente que eles não conheciam Barnabé, foi muito tempo, séculos depois, gente. Mas eles sabiam de histórias, obviamente de outras histórias, em que o chamado foi para que se desse a vida pelo Eterno. Eles estavam dispostos a dar a vida, a morrer pelo Eterno. E estavam dispostos também a serem utilizados como instrumento para mostrar o poder de Yahvé para aquele povo. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Era nesse sentido. Agora, olha só, gente. A gente tem na Torá, aqui, está no Êxodo. Não tem referência, mas é no Êxodo. Lê lá, Lúcio. Não farás, do 20, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visto a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Isso aqui é o Aseret Hatdebrot, é os 10 ditos do Eterno. Esse é um dos ditos. Do Eterno. Sim. Que fala, não, aí aqui elemento prefixal, não faça, aí leká é para ti, e aqui fezel é esculpir, talhar, ou então é não fazer escultura, e não se dobrar. Ou seja, este mandamento de Deus, Nabucodonosor estava tentando fazer com que eles não cumprissem. O autor da lição, ele traz o Aseret Hatdebrot, né, os 10 ditos, e traz a Shema. Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Errad. Ouça Israel, o nosso Deus, ele é único. Nosso Deus, ele é um. Esses 2 pilares aqui são enumerados na lição de terça-feira pelo autor, como sendo o que eles estavam se apegando e o que eles estavam vendo que Nabucodonosor estava tentando fazê-los se curvar, se render, ou desistir da batalha, ou efetivamente morrer numa guerra espiritual. Nós temos 2 focos aqui, né? Ou eles morriam nessa guerra espiritual, como mártir,
Não, ou eles morriam nessa guerra espiritual e se curvavam. Sim. E se curvavam. Morreriam. E Nabucodonosor fala o seguinte: ou vocês morrem na fornalha, eu jogo vocês lá dentro. Uma morte espiritual ou uma morte física? A escolha deles era essa, uma morte espiritual ou uma morte literal. Era mais ou menos nesse sentido. Legal. Agora, na quarta-feira, o quarto homem, onde a gente vai ver então sobre como os judeus vão interpretar a estátua e essa presença. Agora a do gente quarto pode. homem. Vamos lá. Deus sempre está. Na ponta da linha, tá? Deus sempre estará conosco nos momentos de aflição. Esse quarto homem aqui, a interpretação adventista, já vamos adiantar, é que esse quarto homem é Cristo pré-encarnado, mas ela não é invenção adventista. Outros teólogos não adventistas têm esta mesma interpretação, eu vou trazer depois, mas a entrelinha que o Lúcio falou. Agora eu posso, não preciso mais me conter. Vamos lá, gente, como que é feita essa interpretação, inclusive da estátua? No judaísmo moderno, vamos dizer assim. A estátua que a gente viu na semana passada, a gente interpreta a cabeça é a Babilônia, aí o peito é o Império Medo-Persa, aí o quadril é o Império Greco-Macedônico, e aí as pernas é Roma, e daí os pés é aquela extensão de Roma e a divisão pelos povos bárbaros, vândalos, ostrogodos, visigodos, lombardos, etc, etc, etc. Tá. Dentro do judaísmo é diferente. Hoje, eles entendem que não tem Roma na história. E eles dividem. É a Babilônia, aí o peito são os medos, aí o quadril são os persas, e aí o Império Greco-Macedônico, ou seja, a Grécia, ela estaria nas pernas. E daí não tem Roma na história. E daí os pés seria a divisão do Império Greco-Macedônico entre os 4 reis, generais, né? Isso, é Ptolomeu, Seleuco, Licímaco, Cassandro, os 4 generais seria a divisão. E eles falam que do Império Seleucida, que veio de Seleuco. Tem 10 dedos, tem 4 partes na perna. Mas aí que tá. Mas e qual é o problema disso? E aí, apologetas são convidados. Apologética é útil. Porque se você faz isso, gente, você desvia o foco. Lembra que nós falamos lá atrás, na semana passada? Qual que é o foco da estátua? O porquê desses impérios? É para alinhar com o Messias. E aí, se não tem Roma na história, em que império que Cristo nasceu? Jesus Cristo, Yoshua HaMashiach nasceu. Romano. Então, se não tem Roma na estátua, não tem Messias. E o Messias, eles associam tudo, o livro de Daniel, com Antíoco Epifânio. E Onias II, se não me engano, não me lembro o número certo, mas é Onias, que foi o sumo sacerdote na época em que Antíoco Epifânio sacrificou o porco dentro do santuário, dentro do Mishkan Kodesh. Então desvirtua tudo a questão do Mashiach. E eles falam, gente, que isso daqui que a gente tem aqui, Daniel, está aqui embaixo, é uma machal. É que o livro de Daniel é um livro que é ao mesmo tempo histórico e ao mesmo tempo parábola. E que quando nós chegamos em Daniel 3 aqui, e Daniel 2, o sonho, e Daniel 3, que isto é uma machal, que aconteceu fatos históricos, mas que eles foram escritos de forma figurativa, de uma forma de parábola. Então esse quarto homem dentro dessa visão é apenas uma figura de linguagem para falar de uma mensagem do Melech, do Melá. Melá é anjo ou mensageiro. Então eles falam que aquele quarto homem que estava lá dentro da fornalha, que na verdade eles entendem que tudo aquilo é figurado. Ou seja, não é literal. Não é literal. É para o povo obedecer. É um convite profético para a obediência, de forma alegórica, a fábula ou alegoria. Isso me vem à mente, as parábolas que Cristo contava, inclusive do rico, e do pobre Lázaro, Uma Haggadah. Ver o inferno, e a gente sabe que não era assim. Isso é uma Haggadah ou uma Miglah. Tá, então esta é a visão deles. Nós não pactuamos com eles, nós entendemos que esses eventos sobrenaturais aconteceram de fato e não são
figurados. Nós acreditamos na Bíblia que tem que estar bem claro, quando é figurado, a Bíblia deixa bem claro que aquilo lá é uma linguagem figurada. Então vamos lá, Daniel 3:22. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então os homens levaram eles perto do forno, já se queimaram. Para ver que estava nurá, né? Estava terrivelmente quente o fogo. Daniel 3:23, e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. E provavelmente aquelas cordas se queimaram e eles se soltaram. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E aí continuando 3:25, respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, como você falou, né? As cordas queimaram, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Beleza, daí ó, Dan e levar Elahim. Essa palavra Elahim equivale ao hebraico de Elohim. Elohim eu já expliquei, Deus eles. El é Deus e Ren é Deus eles. Inclusive tem rabinos que falam isso, Deus eles. Agora aqui, esse elemento prefixal aqui, ó, tira aqui o le, nós temos bar, que bar é filho em aramaico, e ben é filho em hebraico, parecido. Aí o que acontece? Essa expressão aqui, ó, primeira coisa, gente, é Nabucodonosor falando. Isso. Tá? É Nabucodonosor falando. Estranho, né? Que eu tô vendo. Ele não tem a capacidade de esclarecimento para dizer: olha lá Cristo pré-encarnado, olha lá Yoshua Hamashia pré-encarnado, olha lá Deus o Filho pré-encarnado. É um pagão dizendo, com conhecimento de mitologia daquilo que nós chamamos hoje mitologia babilônica, cananeia, né, acadiana. Mas o interessante é que da escultura, como que foi escrito, primeira coisa, dem, semelhança. Lembra que nós falamos que o homem foi feito à imagem e semelhança? Demut, nossa semelhança. Dem também é sangue, porque quem tem o mesmo sangue é semelhante. E se utiliza essa mesma palavra aqui. E essa questão de filho de deuses, ele reconheceu características nobres nele, não só características nobres, como características sobrenatural. Obviamente, né, ele estava dentro de uma fornalha e apareceu do nada, né? Só que tem outros detalhes, alguns detalhes linguísticos. Bar significa, filho de. Então pode ser filho de Deus ou deuses. Cereais, grão, milho, trigo, aqui descampado, campina, exterior, lado externo. Tá. O comentário de ele sobre esse assunto é interessante, o Lúcio vai ler pra gente, né? O comando do rei tinha sido proferido enquanto ele estava em uma fúria furiosa, e em consequência disso o forno foi elevado a uma temperatura tão alta que os verdugos foram mortos. A morte dos carrascos forma um contraste evidente com a libertação daqueles que foram condenados a morrer. Albert Barnes, lê pra gente. Ele diz que esta é uma promessa geral e significa que quando e onde quer que passem pela água ou pelo fogo, ele as protegerá. Isto era verdade em seu passado como povo, e a garantia é dada aqui para que eles possam ser consolados em vista das calamidades que eles estavam sofrendo na Babilônia. Só uma coisa antes aqui. Albert Barnes está comentando o seguinte, gente, que a gente tinha entendido antes. Em Isaías 43, 2, existe uma promessa que se cumpriu de forma literal em Babilônia com Ananias, Misael e Azarias. Olha a promessa que a gente tem, inclusive o hino no inário, né? Quando passares pelas águas contigo, e quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá contra ti. Isaías 43, 2. Isso. Albert Barnes, agora eu vou ler de novo, para ficar mais claro. Ele está falando sobre Isaías 43, 2. Isso, que essa promessa geral, e essa promessa é uma promessa geral, e significa que quando e onde quer que passem pela água ou pelo fogo, ele as
protegerá. Isso era uma verdade em seu passado como povo e a garantia dada aqui para que eles possam ser consolados em vista das calamidades que eles estavam sofrendo na Babilônia. O fogo e a água são frequentemente usados nas escrituras para denotar calamidades. A última porque ela sobrecarrega e o primeiro porque consome, né? Ainda na quarta-feira, sobre o quarto homem, nós vamos trazer aqui mais sobre a questão Isso. Porque eu trouxe o quê? Não é uma invenção adventista a interpretação de que o quarto homem seria o Messias pré-encarnado. Existem outras denominações religiosas e outros teólogos que assim defendem. Então vamos lá, comentário bíblico expositivo, War Wasp. Dá uma lida lá. O rei pensou que fosse um anjo parecido com o filho dos deuses, mas a quarta pessoa na fornalha era Jesus Cristo, em uma de suas aparições pré-encarnadas no Antigo Testamento, dizendo isso aí. Isso, depois mais um comentário do Mod. O Mod aí afirma, né? Esta pessoa poderia muito bem ter sido filho de Deus pré-encarnado, mas nesse caso Nabucodonosor não sabia quem ele era, porque... Né? Comentário bíblico africano. Diz que, e o quarto tinha a aparência de um filho dos deuses. Nabucodonosor não podia reconhecer a pré-encarnação do filho de Deus, por isso o descreveu como sendo um anjo, um ser divino. Isso. Agora, mais um comentário bíblico expositivo. Calvino, comentando também em Daniel 3,25, diz: o filho de um Deus, sem dúvida Deus aqui enviou um dos seus anjos para apoiar por sua presença as mentes de seus santos para que não se desmascarem. Isso, aqui Calvino ele pensa diferente do pensamento bíblico adventista. E do pensamento adventista, inclusive. Né? O Calvino é a base da igreja presbiteriana. Isso. E agora vamos a Adam Clarke. Adam Clarke diz: Deus enviou o seu anjo e entregou os seus servos. E mesmo assim ainda afirmaram que era o anjo da aliança. Mas o rei Nabucodonosor conhecia tanto quanto ele do outro. Adam Clarke também pensa como Calvino. E o Bruce afirma que provavelmente não se deve ver aqui uma aparição pré-encarnada de Cristo. O Novo Testamento não faz essa tentativa de identificação. Então tem os três aqui falando. Isso. Tem John Wesley também. John Wesley ele também tem a interpretação de que é Cristo pré-encarnado, tá? Assim como pensamos nós. Vamos lá então agora sim para a quinta-feira. Fiquem ligados que daqui a pouco nós vamos ter aqui as perguntas para discussão com o Marcos André. Lembrando também, pessoal, esses slides aqui, às vezes a gente fica apontando, eu vejo que é bem pequenininha a letra, eles estão aqui disponíveis aqui agora no link chamado Slides, né? Talvez estava um link chamado Drive e o pessoal não estava achando. É o mesmo link, o link aqui de Slides. Beleza, pessoal? Vamos então agora para quinta-feira, o segredo de uma fé vitoriosa, falando sobre Hebreus 11. Na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, gente, na ponta da linha. A fé verdadeira consiste em se submeter à vontade de Deus, independente da nossa vontade. Isso que é fé verdadeira. Vontade é difícil. Agora vamos lá, escritura, o que nós vamos fazer aqui, gente? Hebreus 11. Nós vamos verso por verso também, tá? Eu não tem como colocar todos os versos de Hebreus 11, o vídeo ia ficar muito extenso. Então eu peguei a primeira parte, dei uma pulada ali no meio e daí a última parte nós vamos dar uma destacada também. Essa primeira parte aqui já é um indicativo de como esse capítulo é rico, tá, gente? Lembrando que a gente vai pegar um pouco do grego, né, trazer isso, uma palavra grega. E analisar o hebraísmo. Isso. Então vamos lá, primeira coisa, vai lá, lê o primeiro versículo. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é uma firme confiança das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Isso, mas olha só, primeira coisa, a palavra grega é pistis. Lembrando que a palavra hebraica para fé nós temos é emuná. Então vamos atrás, gente, da questão do hebraísmo. Emuná é fé, crença, firmeza, constância, fidelidade, lealdade, segurança, função, cargo e honestidade. Nos versículos nós vamos encontrando ênfases em um desses pontos com o qual a emuná ela está conectada. E o primeiro ponto, olha só, nós encontramos aqui, gente. Fé é uma firme convicção, só que a palavra grega é hipostase. Hipostase, gente, é substância. Na discussão de trindade, essa substância ela se tornou persona, que é pessoa. Então, quando vai se discutir os pilares do eterno, a elohut do eterno,
Na língua grega, passou-se a se falar em hipostase, e depois no latim em persona, ou seja, as três pessoas, são os três fundamentos, os três pilares do Eterno, ou seja, as três substâncias do Eterno. Então, o que se analisa nesse primeiro versículo? A substância da fé. E essa, olha só, substância, segurança, garantia ou fundamento das coisas que se esperam, e certeza, ou seja, e prova, demonstração daquilo que não se vê. Aqui nós temos fé enquanto crença, fé, ou emuná enquanto crença, emuná enquanto firmeza. As duas primeiras. Independentemente daquilo que a gente vê ou daquilo que a gente pensa. Hebreus 11, Vamos 12. continuar. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Agora vamos lá, gente. Testemunho, a palavra emartiresan, foram elogiados. Esse alcançar testemunho é elogio. Veja bem, aqui nós temos os antigos. Então, se é um reporte para pessoas que já encerraram a sua trajetória. Então, nós temos um exemplo de fé aqui no sentido de fidelidade, lealdade e de constância ao longo de toda a sua vida. Continua. Hebreus 11, 3. Por fé entendemos que o mundo foram formado, compostos, compostos, pela palavra de Deus, de maneira que as coisas que se veem foram feitas das coisas de que não se viam. Isso. Aqui, um único detalhe: aionas é século ou universo. Então aqui nós entendemos que o universo, que os tempos, o tempo, o espaço, ou seja, todas as coisas foram ordenadas ou formadas, compostas, criadas por Deus. Vamos lá, vamos continuar. Então aqui, gente, nós temos fé no sentido de compreensão, no sentido de crença também. Vamos lá, 3 agora, 11, 4. Por fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que ele era justo, porquanto Deus deu testemunho de seus dons. Aqui acredito o ponto mais importante de Hebreus 11 está aqui nesse verso, gente. Por quê? O primeiro exemplo de fé. Porque o primeiro exemplo não é Adão. Sabe por quê? Não, mas Adão pecou. Não é isso, gente. Por que Abel? Aqui nós vamos entender como se nós adquirimos emuná enquanto honestidade, emuná enquanto retidão. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente, ou maior, melhor, a expressão pleiona, sacrifício. Este sacrifício é korban. Korban, gente, é uma palavra hebraica que é o nome dado a diversos tipos de sacrifícios. Aqueles sacrifícios, são 5 tipos de korbanot. Isso. Tá? E eles simbolizam, como literalmente significa a aproximação, como nós nos aproximamos do Eterno. E o korban lá, por exemplo, o sacrifício do holocausto, o cordeiro, todas aquelas iguarias feitas de farinha, simbolizam como nós nos aproximamos do Eterno. Lembra que filho, lá atrás, o bar, estava relacionado com cereal, com milho, com trigo. Isso. Então, tanto o cordeiro quanto aquelas iguarias, mesmo que tenha a diferença, o korban minhá é mais uma consagração, o korban alá é você expiar pecado, o korban hatá é você em função de pecado. Existe uma espécie aí de simbiose, vamos dizer assim, nos sacrifícios. Eles tinham que ser feitos juntos, porque a consagração pelos nossos atos, ela era necessária, mas vinha junto com o sacrifício do cordeiro, para você poder consagrar esses atos. Essa é a diferença de Caim e Abel. O Caim veio apenas com a consagração dos seus atos, com
Não seria. Mas no caso de Abel veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o símbolo do Cordeiro de Deus. Então esse Corban é como nós nos aproximamos. E este elemento da fé nós encontramos justamente aqui no início de Hebreus 11. A forma com a qual você adquire honestidade. Olha só, presta atenção no texto. Pela emuná, Abel ofereceu o Corban mais excelente. Ele se aproximou com o Messias do que Caim, pelo qual alcançou elogio. Testemunho. Ele foi elogiado, isso. E do qual era de Caio, justo. Então por que ele é justo? Porque ele se aproximou do Eterno, usando a justiça. Usando a justiça do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de Yoshua. Porquanto Deus deu elogio, o testemunho, Deus dos seus dons, ou seja, presentes, e o defunto ainda fala por ele. Quem é esse defunto? Esse defunto, obviamente, que é os efeitos do sacrifício de Cristo na cruz. Esses efeitos do sacrifício de Cristo não fala só por ele, fala por todos nós. Hebreus 11:6. Ora, sem fé então é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que há e que ele é galardoado. Olha o detalhe, aquele que se aproxima. Corban literalmente significa o quê? Aproximação. Então no versículo anterior está falando do Corban de Abel. E no versículo seguinte fala de aproximação. Corban e aproximação. Vamos lá. Agora ainda tem mais um, 11:7. Por fé, Noé, agora exemplo de Noé, sendo divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família fabricou a arca, pela qual a arca condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é o segundo a fé. Agora aqui, gente, vou destacar primeiro aqui. Nós temos no exemplo de Noé aqui um exemplo de emuná enquanto função. Por quê? Herdeiro da justiça. Esta era a função de Noé, herdeiro da justiça segundo a sua emuná, segundo cargo. Em Noé nós temos vários elementos compostos aqui. Nós temos a questão da crença, porque ele acreditou no que foi dito, mesmo o dilúvio não tendo indícios de que o dilúvio iria. Nós temos a questão de fidelidade, lealdade, o estar dentro da arca e ser salvo, a noção da segurança de que o dilúvio não iria tirar a vida dele e de sua família. A questão de função, já expliquei, a questão da herança que ela vem aqui no texto, e a questão também da honestidade, que ela é mais bem explicada nos versos anteriores. Tem mais um slide de quinta-feira, que é onde vai trazer mais. Isso, aqui nós vamos ficar só nisso. Nós demos alguns saltos, porque senão ia demorar muito tempo. Vamos lá, Lúcio. Primeiro, 11:8. 11:8 diz: por fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Novamente, herança, questão de função ou cargo. E a questão de obediência aqui, né? Nós vemos a questão da emuná muito atrelada com obras aqui. Não são as obras que salvam, não são as obras, mas emuná, lembra que é cargo ou função. É nesse sentido que a gente tem que sempre tomar cuidado com o nosso diálogo, ao falar que realmente cargo e função requer obra, requer trabalho, requer. Sim, realmente... Mas você não é. Mas veja bem, olha aqui, Abraão. Qual que era a função dele? Isso, então, mas é que às vezes na nossa linguagem, a gente interpreta assim: eu não vou comer isso, então isso é minha obra, não vou comer. Eu vou me privar de algumas coisas, então vou me salvar pela minha obra. Então não é esse tipo de obra que a gente fala. Veja bem, Abraão recebeu o quê? Sendo chamado. Então tem um cara vai crá, é o chamado. Então Abraão teve o chamado. Então, se ele foi chamado para uma função, para uma emuná. Qual era a função dele? Ir para um lugar onde havia de receber por herança. Esse era o cargo, ser herdeiro. Então, emuná enquanto função, nós encontramos em todos os heróis da fé, nós encontramos emuná enquanto cargo, enquanto função. Vamos continuar. Tá. Hebreus 11:9. Por fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pode continuar.
E aí, Hebreus 11:10, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice é o construtor, artífice e construtor é o próprio Deus. E aí, continuando, por fé também Sara recebeu a virtude de conceber semente e deu à luz já fora de idade, porquanto confiou que fiel era aquele. Vocês percebem aqui na função dela? Aí, qual que era a função de Sara? De conceber a semente e dar à luz. Emunar função. Continua. Hebreus 11:12, pelo que também de um, e esse já amortecido, nasceram tantos em uma multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. E por último, todos esses morreram na fé, sem haverem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo e abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Isso, questão dessa... Pera lá, não receberam a promessa? Não receberam a promessa? Mas como assim? Estranho, né? Olha, o Joseph Benson vai explicar pra gente. As grandes bênçãos prometidas, a saber, Cristo, a semente prometida, vem na carne, como a realização de todos os tipos e sombras, seja da dispensação mosaica ou patriarcal. Eles receberam a promessa de que o Messias deveria vir, como é dito lá a Abraão, mas não receberam a realização dessa porque promessa. O Messias ele não veio no tempo deles. Essa é a explicação de Joseph Benson. Agora, eu dei um salto aqui, o padrão vai ser sempre o mesmo. E agora vamos aqui no meio, aqui, Lúcio, lê pra gente. Agora do 31 ao 34, no capítulo 11 de Hebreus. E que mais direi? Faltar-me-ia tempos, né? Aqui na entrelista também vai faltar tempo. Se quiser contar de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por fé venceram reinos, obraram a justiça, alcançaram as promessas, taparam as bocas aos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças e em batalha se esforçaram, puseram em fugida aos exércitos dos estranhos. Por que eu coloquei essa daqui, gente? Porque nós vamos terminar a lição como nós começamos. Nós falamos de Misael, Ananias e Azarias e nós colocamos do outro lado o mártir, que morreu queimado, Barnabé. Neste trecho de Hebreus 11, nós vemos aqueles que tiveram um chamado e neste chamado eles foram libertos, eles venceram batalhas e eles venceram filisteus, e eles venceram povos e miraculosamente foram salvos. Só que nesse mesmo Hebreus 11, agora nós vemos o outro exemplo. Exemplo daquilo que aconteceu com Barnabé. Não é citado propriamente Barnabé, mas é o outro tipo de chamado. De emuná. E os outros experimentaram vitupérios e açoites, e ainda também cadeias e prisões. Foram apedrejados, com ferro despedaçados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, afligidos e maltratados, perdidos pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, havendo alcançado o testemunho pela fé, não receberam a promessa ainda, provendo Deus alguma coisa de melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Mesma explicação lá de cima, gente. Esta é a lição. Eu queria só comentar ainda, né, que essa questão da emuná, que a gente fala tanto de obra, não que a gente vai salvar por ser professor da escola sabatina, né? Nem vai ser salvo porque você participa da família Entre Linhas, mas essa é a nossa função, esse é o nosso cargo, porque nós estamos aqui gravando, porque realmente, né, Deus colocou no coração aqui do Ricardo de realmente compartilhar esse conhecimento, estudar cada vez mais, e nós estamos aqui. Nós não vamos ser salvos por isso aqui, mas é a nossa emuná. Vamos usar o exemplo de Sansão aqui, gente, só para a gente entender melhor, acho que vai facilitar. Sansão recebeu um chamado, não recebeu? Sim. Chamado para uma emuná. Uma emuná específica, não recebeu? Sim. Ele recebeu um chamado para uma emuná específica. E como ele atendeu esse chamado? Meio a trancos e barrancos. Meio relaxado, foi fazer... Meio a trancos e barrancos, mas ele atendeu esse chamado. É um herói da fé, nominal. Está aqui o nome dele, é nominal. Tá? Então, já tive o desprazer de ouvir gente falar, não vamos nos perder como Sansão. Gente, Sansão é herói da fé, tá? Nominal. Ele recebeu o chamado, meio aos trancos e barrancos, ele cumpriu a sua emuná função, cumpriu a sua emuná cargo, a sua emuná fidelidade. Quando a gente fala que obras não salvam, e daí a gente parece contraditório, mas vocês não estão dizendo que tem uma emuná função? Não é a emuná que salva? Isso. Então percebam, a gente tem que... Um jogo de linguagem, né? Não só isso, mas a gente tem que olhar a história e ver se passa a doutrina pelo filtro.
Da Torá, o filtro da Torá. A gente vê nós vemos esse personagem, nós vemos Abraão. Abraão não recebeu um chamado? Abraão não atendeu esse chamado? Para uma emuná específica, para uma função específica? Atendeu. Foi perfeito? Não, gente, pelo caminho ele... Sim, as limitações humanas, Moisés, mesma coisa, o povo lá no deserto, mesma coisa. Então, é nesse sentido que a obra não salva, o que salva é a emuná no Messias, é a crença no Messias, é a fidelidade para com o Messias. Né? E essa emuná, essa fé, essa crença é tudo que vai mover você na sua vida a fazer as suas coisas. E desempenhar uma função junto com o Messias. É isso. Porque Ele vai fazer isso em mim. A gente se esquece também que tudo aquilo que a gente faz, inclusive a emuná função, é o Espírito de Santidade em nós. Nós não fazemos por nós, não tem ação alguma que nós desempenhamos, cargo algum, função nenhuma que nós... o único papel que nós temos é permitir que o Espírito de Santidade atue em nós para que nós possamos desempenhar essa emuná função, mas nem isso o mérito é nosso. E você tem uma frase, né, que tudo que é bom é porque provém de Deus. Provém de Deus, que é... E não de mim. Exato. E não de você e não de vocês aí. Não estamos encerrando ainda, agora nós teremos então as perguntas para a discussão de sexta-feira aí do nosso parceiro incansável Marcos André. Então, lembrando também do pessoal usar a hashtag Fui Até o Marcos, que é o pessoal que gosta mesmo de conteúdo. Agora é com você, Marcos. Olá, amigos do canal Entre Linhas, estou aqui mais uma vez e fico feliz porque você chegou até esse ponto. É muito gratificante quando isso acontece, quando você consegue chegar até o final do vídeo aqui e interage conosco, coloque seus comentários aqui. O maior pagamento que nós recebemos pelo trabalho que fazemos aqui certamente vem pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, mas é muito gratificante também saber que isso tem sido relevante na sua vida. Quando você nos informa disso, nós ficamos muito felizes e comemoramos pelo fato de que o estudo não só foi relevante para nós que fizemos, mas também para você. Então ele atingiu o objetivo quando nós estamos aqui gravando. Nós estamos chegando na parte final do estudo, a parte aqui de sexta-feira, onde aparecem as perguntas para discussão. Aí na primeira pergunta diz assim: por que Deus resgata algumas pessoas do sofrimento e outras não? Como que nós podemos compreender que algumas pessoas são curadas e outras não, né? Então nós precisamos nos lembrar, como eu falei no início, que nós estamos num grande conflito e o caráter de Deus está sendo provado, a lei de Deus precisa ser mostrada para o universo como uma lei perfeita, uma lei de amor. Só que em alguns momentos nós que estamos aqui vendo a coisa do lado contrário, vamos dizer assim, né? Nós olhamos pelo nosso ponto de vista, não conseguimos ver um todo como Deus vê. E muitas vezes ficamos tristes quando nós oramos por alguém para que essa pessoa seja curada e essa pessoa morre. Quando um filho, uma criança morre e a mãe fica desesperada, nós não conseguimos entender isso muito bem. Lá no capítulo 57 de Isaías, diz assim: o justo morre e ninguém se dá conta do porquê, né, que o justo morre. E em seguida ele diz assim: porque Deus o recolhe antes que lhe ocorra coisa pior. Ou seja, Deus, na sua soberania, na sua onisciência, sabe do futuro, sabe qual seria o desenrolar da nossa história. E muitas vezes, quando nós somos recolhidos, é porque Deus entende que o momento mais adequado para que não haja sofrimento desnecessário ou para que não percamos a nossa salvação seja aquele momento. Então nós precisamos confiar que mesmo no sofrimento, mesmo na morte, mesmo na dor, Deus continua sendo o mesmo Deus amoroso que nós cremos que Ele é quando estamos passando por momentos bons, por momentos abençoados, né? A segunda pergunta diz assim: se esse incidente tivesse terminado com a morte, o incidente dos meninos lá da Babilônia, né, tivesse terminado com a morte na fornalha, que lições ainda poderíamos tirar dessa lição? A lição é a mesma, é fidelidade, né? Eles continuaram fiéis e eles foram
deram um passo a mais. Quando eles foram pressionados, eles deram um passo a mais de fidelidade e de confiança em Deus. Eles disseram, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser, nós vamos continuar fiéis, porque nós sabemos, confiamos que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que sabe o que é melhor para os seus filhos. Então a lição continua a mesma. Deus livrou os meninos da fornalha por misericórdia ao povo babilônico. Deus desejava salvar os babilônicos e eles precisavam de fé, de desenvolver a fé através de elementos palpáveis. Eles não tinham fé no Deus verdadeiro ainda, e a partir desse momento eles declararam publicamente que não há Deus como Deus dos israelitas, né? A pergunta número 3 diz assim: a partir da nossa compreensão dos eventos dos últimos dias, qual será o sinal exterior e a questão em cujo centro está a pessoa que nós adoramos, né? Então, eu já falei um pouco de Apocalipse 13, né, quando fala lá da marca da besta, e nós sabemos que a marca da besta ela está relacionada à guarda dos mandamentos. Quando você vai a Apocalipse 14, verso 12, né, a partir do verso 9, você encontra ali aqueles que foram condenados porque tem a marca da besta. E em oposição a isso aparece o verso 12 dizendo, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Então, nós entendemos claramente, né, por contraponto, que aqueles que estão sendo condenados são aqueles que não guardam os mandamentos e não têm fé em Jesus Cristo. Então, nós encontramos claramente que os mandamentos de Deus estão sendo quebrados. Você está sendo obrigado a quebrar os mandamentos de Deus. E o mandamento que tem sido quebrado vastamente por todo o mundo evangélico, por todo mundo, é o mandamento do sábado, né? Satanás entendeu que ele não precisa fazer com que as pessoas quebrem todos os mandamentos de Deus. Lá em Tiago, no capítulo 2, verso 10, diz que basta quebrar um dos mandamentos e você quebrou toda a lei. Então ele escolheu o mandamento do sábado, né, de maneira especial para que ele seja quebrado por todas as pessoas. Então você vê claramente as pessoas ignorando o mandamento do sábado, apesar de ser um dos mandamentos do decálogo, né? Então no final esse mandamento ele vai ser vai ter um destaque especial porque vai ser o mandamento que nós vamos ser obrigados por força de lei a quebrar. Então nós vamos precisar nos manter fiéis, apesar da nossa vida estar correndo risco, né? Então nós vamos precisar nos lembrar dos meninos lá da Babilônia que estiveram fiéis diante dessa situação. Em Daniel 3, verso 15, pergunta número 5, né? Pergunta número 4. Leia Lucas capítulo 16, verso 10, que diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é infiel no pouco também será infiel no muito. De acordo com essas palavras de Cristo, o que significa verdadeiramente viver pela fé? Veja, se você hoje, num tempo de paz como nós estamos vivendo, não estuda a Bíblia, não se mantém fiel à sua missão, se você ignora os mandamentos de Deus, quem disse que você vai ter força suficiente para guardar os mandamentos no momento que sair lá o decreto dominical, que sair as últimas batalhas, ou mesmo na sua vida cotidiana, quando você precisar mostrar sua fidelidade publicamente a Deus? Não dá para você. Então você precisa ser fiel em todas as coisas, e a fé em Deus é que vai fazer essa diferença. Você tem que olhar para frente sem ver nada, mas simplesmente porque Deus disse que você precisa caminhar naquela direção. Então a fé em Deus é muito importante para que você ultrapasse as barreiras que você não consegue ver. Quando você tem fé naquele que ordenou, você tem fé, você vai conseguir fazer aquilo que Deus está te pedindo. Então faça o que Deus está te pedindo, não porque você compreende, não porque você acha certo, não porque é o caminho correto, mas porque Deus disse que é. Mesmo que você não compreenda, esse é o caminho correto, né? E a pergunta número 5, em Daniel 3, verso 15, diz que Nabucodonosor diz: quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Como você responderia essa pergunta? É a pergunta aqui da lição. Como você responderia se alguém te dissesse quem é o Deus que vai poder te livrar dessa situação? É uma pergunta pessoal, cada um vai responder da mesma forma. A resposta dos jovens lá na Babilônia foi uma resposta fantástica. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, mas se Ele não quiser, Ele também
pode não nos livrar e nós vamos continuar fiéis a esse Deus. A nossa fidelidade, ela não deve depender de elementos palpáveis, né? Como eu disse, nós precisamos continuar confiando em Deus em todos os momentos, seja nos momentos bons ou nos momentos fáceis. Então, mesmo que a sua resposta a essa pergunta não seja a resposta mais adequada, o que você vai precisar é de se manter fiel. Deus deseja te salvar, Deus deseja que você escolha a salvação, escolha estar do lado correto nos momentos de decisão. Todos os dias, não espere a grande decisão, né? Todos os dias nós fazemos escolhas morais, escolhas que podem nos levar ao lado de Deus ou ao lado dos adversários de Deus. Então que Deus nos mantenha fiéis, né? Para que possamos naquele dia ter a nossa fé renovada e cheios do Espírito Santo, poder declarar ao mundo que o nosso Deus também é o nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento, pedindo a Deus que continue guardando a nossa vida até aquele momento final. Vamos orar. Santo e glorioso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, invocando a presença do Teu Santo Espírito na nossa vida, para que o Teu Santo Espírito nos guie nas decisões que precisamos tomar. Nós, todos os dias, precisamos fazer escolhas, talvez não tão drásticas como as escolhas que foram feitas pelos amigos de Daniel lá na Babilônia, mas certamente temos escolhas a fazer que podem definir o nosso caráter. Nós queremos fazer sempre escolhas ao Teu lado e por isso precisamos do Teu Santo Espírito nos orientando. Salva-nos a cada dia para o Teu reino, nos dê uma vida espiritual que seja uma vida que frutifica para o Teu reino. É o que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado aí por sua colaboração, obrigado pelas perguntas, por quem você está trazendo para apresentar isso para nós. Obrigado pela sua oração e nós vamos nos ver na 5ª lição, que nós veremos do orgulho à humildade. Mais um caminho a ser perseguido nessa lição de Daniel. Então, tchau, tchau.